Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Oftcast. Um prazer estar aqui para mais uma conversa muito bacana aqui no Faco Brasil. E hoje eu tenho a honra de receber aqui pai e filho, Dr. Walter Nozé, Dr. Ricardo Nozé, dois grandes expoentes da cirurgia de catarata e da oftalmologia brasileira, para a gente falar um pouquinho sobre, de forma bem leve, bem bate-papo mesmo, sobre como conversar com o paciente, né, sobre chair time, no que se refere à conversão de lentes premium, quando o paciente chega ali no consultório com catarata, como conversar e maximizar a chance de você conseguir, né, indicar a lente correta para o paciente, obviamente, e ele topar esse tratamento, né? Então, a gente está com duas pessoas que são referência no assunto para a gente conversar. E eu queria começar já com o Dr. Walter, que tem anos de experiência. Conta aí, imagina que eu sou o seu paciente, estou com catarata, tem uma boa indicação para uma lente de correção de presbiopia, como que você explicaria para mim a indicação e me ofereceria essa lente? Como que você fala com o paciente? Bernardo, parabéns pelo sucesso do seu trabalho. Obrigado por estar aqui. Aqui no Faco Brasil, a gente discutiu bastante isso. Primeiro, eu ia falar para você que você é muito jovem para ter catarata, mas é brincadeira, mas catarata não tem idade, mas é mais provável que tenha com a idade, com o passar da idade. Então, eu abordo o paciente bem naturalmente e brinco até, que é ótimo ter catarata porque você tem a oportunidade de ficar livre da maioria das refrações que você tinha anteriormente, que seja miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia. E aí a abordagem é o exame completo, a avaliação para ver exames gerais, saúde geral, afastar doenças que possam lesar a visão independente de catarata. Então, faz um exame completo, dependendo do exame, se estiver tudo normal, o problema for só catarata, a gente sabe que o resultado é maravilhoso. Estatisticamente, o resultado é muito previsível. Então, é fácil de conversar com o paciente. E aí escolher, junto com o paciente, de acordo com as necessidades dele, a lente ideal para o caso dele. E como que você explica assim, a questão de possibilidade de disfotopsias, né? A gente sabe que assim, já melhorou muito as lentes, imagino que você pegou toda essa transição de lentes mais pupilodependentes, menos pupilodependentes, até hoje que a gente tem muita tecnologia. Então, como que você explica isso para o paciente, para ele estar mais ciente dessa possibilidade de diálogos, por exemplo? A gente pegou uma fase de que a biometria não existia praticamente. Você ia pelo grau do óculos, tinha uma tabelinha para mudar. Então, a variação e erro refracional era grande. Hoje, com a tecnologia avançada, a gente tem os resultados maravilhosos. Então, uma das coisas que eu explico para o paciente é que, ajustando o grau, acertando o grau direitinho, a chance dele não usar óculos é grande, 90%, 92%. Mas sempre vai ter um ajuste de grau, se precisar. E quanto a halo reflexo, a gente tem uma lentezinha que a maioria dos médicos recebe dos laboratórios, que é uma lente difrativa, tem uma tórica, não tórica, uma monofocal, tórica e não tórica. E aí eu mostro com a luz, talvez a luz da lanterna, mostro o halo que é formado em volta da luz para dividir a luz para longe e perto. Da lente que é a trifocal com halos, né? com difração. E a outra com a monofocal que dá uma energia maior. Se o paciente vendo aquilo, ele vai ter isso, mas um olho, longe de um olho ajuda o outro, perto de um olho ajuda o outro. Então, essa cirurgia é para os dois olhos. Explico bem direitinho e ele vai entender. Você percebe do paciente quem é o paciente que é mais exigente para a visão noturna, que talvez o halo incomode mais. E é uma coisa que muda com o tempo. Existe uma neuroadaptação, mas existe mesmo, que o paciente vai olhando menos para essas coisas que interferem na visão. Rick, e você já contraindicou uma lente só baseado no perfil do paciente, desse ponto de vista de perfil psicológico, ou você acha que com a neuroadaptação e com uma boa conversa, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação ocular,
em teoria, todos seriam candidatos. Assim, como é que é essa abordagem desse perfil psicológico do paciente? É assim, no começo você tem um pouco de medo, você fica preocupado, acho que ele não vai gostar, será que esse paciente é o paciente certo? Será que ele vai ficar feliz com o meu tratamento, né? Então, no começo é comum a gente ter um pouco de dúvida. E, claro, uma das coisas que a gente tem que avaliar é o perfil do paciente, realmente, né? Às vezes, depende da profissão do paciente, ele não pode botar uma lente de correção de presbiopia, por exemplo, né? Uma hiperativa. Mas uma coisa que eu levo comigo no meu dia a dia, assim, eu sempre tento ir para a lente melhor que eu puder para o paciente. Ou seja, ele já é um candidato à lente multifocal, seja bi, trifocal, para correção da presbiopia. Claro, a gente vai fazer uma bateria de exames nesses pacientes para definir se eles realmente têm anatomia boa do olho, a retina é boa, se está tudo em ordem, para eles poderem receber o melhor possível que a lente trifocal que a gente tem no mercado hoje. Se tudo está perfeito, eu ofereço para o paciente, eu falo, eu acho que você é um bom candidato para essa lente, né? E aí eu faço exatamente o que ele fala. Eu tenho uma luz de croica bem em cima da minha mesa, assim, ó, que eu faço esse teste. Eu boto a lente e ela realmente mostra a potência diferente. Então eu falo, ó, apesar da lente monofocal ter a potência maior, a multifocal perde um pouco de qualidade, mas vai te dar todas as distâncias de boa visão, né? Então, é muito difícil a gente contraindicar por um perfil psicológico, etc., porque eu converso muito com o paciente. Então, a gente explica muito bem. Se o paciente não se sente à vontade, ele fala para mim, eu acho que isso aí não ia ser muito legal para mim, vamos para uma outra opção. E hoje, a gente, como você falou no começo, a tecnologia das lentes intraoculares está incrível, né? Então, a gente tem algumas opções que podem satisfazer o paciente que seja um pouco mais poliqueixoso com esses efeitos ópticos. Sempre tem um trade-off, né? Igual aqui, a gente tem o lago bonito pra caramba e o trade-off são esses mosquitos aqui. É igual na lente intraocular, né? Ou você vai ter independência de óculos com um pouquinho de halo, ou se você não quiser ter halo de jeito nenhum, vai botar uma lente para longe e o óculos E lembrar que às vezes opera a catarata parece um pouco de mosca volante também. Eu sempre brinco que é uma prótese, né? Então, geralmente a gente mexe com idoso às vezes já trocou o joelho, o prótese de quadril. É bom, funciona, é ótimo, mas não é igual ao natural. A gente acabou de conversar com o Jonathan e com o Arthur sobre troca de cristalino com finalidade refrativa, né? Queria saber se vocês também têm bastante experiência com essa modalidade de cirurgia de cristalino refrativa e se muda muito a conversa com o paciente comparado ao paciente que já tem catarata, assim, se vocês gastam muito mais tempo explicando ou se basicamente o tipo de conversa é o mesmo, assim. Eu acho que o cuidado com a escolha é um pouquinho mais delicado, porque o paciente que tem catarata, ele perdeu um pouco do contraste. E o paciente que não tem, ele tem um contraste bom com o óculos dele. E se ele for comparar como ele era, teoricamente, nas lentes difrativas, ele vai perder um pouquinho de qualidade para longe, mas vai ganhar o perto que ele não ganhava. Eu acho que a grande discussão aqui foi o míope, o hipermétrope e as diferenças que tem, e o emétrope. E eu diria que o hipermétrope vai gostar sempre. O míope a gente ensina, que ele enxerga de perto, mas se ele colocar a lente de contato nos dois olhos para longe, ele não vai ver de perto. Ele tem que aprender que ele é presbítero e que ele não tem acomodação. E aí ele vai ter um óculos por cima da lente de contato. Ele sabendo disso, ele vai entender que se ele operar a catarata e ficar sem miopia, ele vai ser presbítero. E aí tem a opção de uma lente de foco estendido, uma monofocal com óculos de perto ou uma trifocal que eu diria que é a melhor entrega, que mais entrega para o paciente. O que eu acho assim, que é importante, tudo que você explica antes
da cirurgia para o paciente é o mais importante. Que se você explica antes e acontece, você é herói. O paciente fala, doutora, realmente você falou que isso ia acontecer. Se você explicar depois, Justificativo. você é o vilão. É aquele clichê. O doutor Antes não a me explicação, falou. depois é justificativo. O doutor não me falou. Você está se justificando. Então, acho que assim, o chair time, né, que é uma das coisas que a gente comentou aqui no congresso, realmente, eu acho que o tempo a mais que você gasta antes da cirurgia, talvez você economize na frente. Então, eu acho importante conversar com o paciente. E não pode ter medo de indicar, né? Então, assim, ainda a lente tórica não é a lente mais implantada no Brasil, apesar de ter a maioria dos pacientes serem candidatos para lente tórica. Então, acho que isso na parte de ensino é uma coisa que realmente a gente ainda está precisando melhorar no país, né? Então, um colega que falou uma que eu achei até bem interessante. O paciente chega para ele e fala, tô vendo halos, ele fala assim, que bom que você está vendo halos. Quer dizer que a cirurgia está funcionando bem, que a lente ela está funcionando bem, está bem centralizada, porque senão, se eu não estivesse vendo halo, eu tinha colocado a lente errada em você. E voltando àquela questão do perfil psicológico, quando o paciente tem esse perfil mais poliqueixoso que você falou, Rick, aí você tende a optar mais por uma EDOF não difrativa, ou você não leva em conta tanto essa questão do perfil na escolha da lente, e aí você vai analisar mais questão de outras alterações oculares, ou se esse perfil também entra na sua decisão de botar, por exemplo, uma trifocal ou uma EDOF. As lentes EDOF, elas vieram como uma alternativa boa para ajudar a gente em casos que a lente difrativa não é adequada, né? Então, pensando no perfil psicológico, é uma lente que teria menos queixas visuais, né? Então, realmente, assim, ela ajudou muito a gente. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo em indicar nesses pacientes que são mais poliqueixosos. E lembrar que, especialmente a lente, a Pursi da Johnson, que não tem anel, então ela dá menos queixa ainda se for comparar, talvez, com a Vivid, que tem anel, né? Então, não sei. Ela perde um pouquinho de contraste também, mas muito pouco. Todas as lentes perdem um pouquinho de contraste porque divide um pouco a luz para alongar o foco, né? O meu cirurgião... É isso que eu ia perguntar. Como é que foi o chair time do Dr. Walton, Rick? Foi tranquilo. Foi, pai, vai ser isso aqui, tá resolvido já. Não, dele foi mais fácil, que ele tem a pupila pequena, então acho que o... É 1.9. O Fernando Trindade, ele dá aquela aula de pupila premium, né? Então, meu pai tem pupila premium. Qualquer lente dentro do olho dele ia ficar super bem. Mas acho que a lente escolhida para ele foi a melhor opção para ele, e ele está independente do óculos em todas as distâncias. Aliás, o bom é que ninguém nunca viu ele usando óculos, porque não tem nem mesmo. antes eu usava. Nem antes. Nem com 60 anos, 65. É o pinhole natural. Pinhole natural. Eu tinha um pouquinho de astigmatismo que ajudava e não atrapalha longe, né? Então não foi nem corrigido, meio grau de astigmatismo. Para finalizar a nossa conversa, como lidar com pacientes no pós-operatório, eventualmente um pouco mais queixosos, insatisfeitos? É muita conversa também, é neuroadaptação, e como que vocês já tiveram que explantar lentes? Como é que é essa questão assim do paciente no pós-operatório? Acho que o pós você tem que ter segurança do que está acontecendo. Ninguém está assim isento de ter um edema macular cistoide, de ter uma baixa de visão. E aí você vai falar que é a lente? Não, você tem que examinar o paciente. Então, o exame é fundamental. Você tem que ter confiança no que você fez para poder explicar para o paciente adequadamente e fazer o tratamento o melhor possível para ele melhorar. Então, quando está tudo perfeito e a queixa, às vezes, como eu tive recentemente no consultório, o paciente veio com queixa, operou num outro médico, a cirurgia estava ótima, lente trifocal,
só não tinha operado o segundo olho porque achou que aquele outro olho para longe era melhor que o outro. Só que daí eu pus a visão de perto, ele só enxerga com o olho operado de perto, não enxerga nada para perto com o outro olho. Eu só expliquei para o paciente que precisa operar o outro olho para poder ter a melhor visão. Então, às vezes, é mal entendido, o paciente quer comparar, como é novidade, ele fica procurando alguma coisa. Então, são os pacientes que a gente chama de psicologicamente alterados, às vezes não é. Às vezes ele só está com uma novidade que ele quer conhecer melhor. E daí você explicando, orientando e tranquilizando, às vezes eles querem saber se está tudo bem. Você falou aquela palavra mágica, está tudo ótimo, se a cirurgia está perfeita, o paciente fica tranquilo, até melhora o humor. O único explante continua sendo da pianista, essa é famosa, né? Tem o outro da machetaria lá, que mexe com as madeirinhas, tal, que também tinha dificuldade, eu dei o óculos para perto, porque ele era ótimo para tudo. Eu tenho Também tem algumas situações que é impossível. Colecionador de selo vai ter dificuldade para ver o selinho, então ele põe a lupa de colecionador de selo. Eu tenho um caso interessante, que é um paciente que tinha operado os dois olhos em outro serviço. O olho era uma lente EDOF difrativa e o outro olho uma lente trifocal. E ela, né, então tentaram fazer um blend. Ela gostava mais do olho da trifocal. E aí eu falei, não, mas e é 20/20, ou seja, enxergando super bem para longe. Nos dois. Ela falou, doutor, eu quero tirar essa lente e pôr uma igual do outro olho. Então eu explantei a EDOF difrativa e pus uma trifocal. Resolveu o problema. Então a biometria estava boa, tá tudo certo. Mas o problema é que, para a profissão dela, que ela era baixista, tinha que ler a partitura, só via bem com o olho, a distância não se ajustava. Então, você vê, assim, é super raro. Ele tem um caso, eu tenho um caso. Essas lentes que dividem o urso, eu sempre gosto de pôr o foco exatamente igual dos dois olhos. Tem gente que gosta de fazer blend para cá, para lá. Eu acho que daí não enxerga nem tão bem perto, e nem tão bem na meia distância, nem tão bem de longe. Quando os dois de perto ajudam para perto, ótimo. Daí, longe, os dois ajudando para longe, o mesmo foco, você soma, né? Acho que dá uma qualidade de visão melhor. Apesar do blend funcionar, mas eu diria que nas difrativas é melhor deixar na mesma distância. Perfeito. Resumindo, muita conversa, né, sempre orientar muito bem o paciente, não ficar focando nos problemas, né? Falar que vai ficar bom. Às vezes o cara tem... Otimista. Às vezes a pessoa... então, falar que vai ficar bom, ser otimista no pós-operatório, igual eu achei que interessante, acho que foi o Totó que falou. Você chega no dermatologista, a pessoa fala assim, nossa, a senhora tá linda, nossa, parece muito jovem, maravilhosa. E no oftalmo, às vezes a gente tem receio de falar, pô, vai ficar muito bom, sua cirurgia tá linda, tá maravilhosa. Tem que ser otimista, ser positivo. Às vezes eu vejo o paciente vendo o celular, falo, nossa, que beleza, tá vendo o celular, que maravilha. Então, já vou estimulando antes de entrar. A sala de espera já fala se o paciente está bom. O cara tá vendo o celular e fala, opa, tô tranquilo. O paciente fica com aquela cara de bravo ali na sala de espera, você já fica assim, deu alguma coisa. Eu já dou uma risada, estou feliz que você está maravilhoso, antes de examinar, porque aí... Tem que aprender com as pessoas mais experientes e que têm muitos anos de estrada e que já lidaram com todo tipo de paciente, todas as situações. Eu queria agradecer muito pela conversa, foi um prazer bater um papo aí com pai e filho, duas pessoas incríveis da oftalmologia brasileira. Espero que tenha agregado a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, doutor Walter, doutor Ricardo. Esse foi o Off-Cast. Eu agradeço. Um abraço, até a próxima. Eu agradeço meu cirurgião também. Cirurgião bom, né? Você formou bem, né? Formou bem. Meu paciente preferido aqui, ó. Paciente prêmio. Até mais, pessoal. Um abraço.